Oi, gente. Meu nome é Fabiola, para quem não me conhece. Prazer, bem-vindo ao meu canal. Esse canal eu criei recentemente, acabou de completar um aninho, para falar sobre livros, literatura e o que eu tenho lido. A quem interessar possa, seja bem-vindo. Eu vou falar hoje sobre a leitura de um livro que eu li recentemente. Eu acho que eu terminei tem por volta de uns 10 a 15 dias. E o livro é Misery, Louca Obsessão. Esse aqui. Do Stephen King. Foi publicado pela Suma de Letras em 1987 e está entre as primeiras 20 obras, mais ou menos, publicadas pelo Stephen King. Ele que já tem, salvo engano, 62 obras publicadas. E essa foi a minha primeira experiência com o autor. Na verdade, não a primeira experiência exatamente, mas foi o meu primeiro livro concluído do autor. Eu já peguei para ler dele Under the Dome, Sob a Redoma, né? E li umas 150 páginas, umas 3 vezes. Já fiz isso, li umas 150 páginas e não concluí a leitura nenhuma das vezes, porque o Stephen King, pelo menos em Sob a Redoma, tem uma característica que me incomoda muito, que ele é excessivamente descritivo. Então, eu acho que essa mesma característica aí que muitos autores têm, na verdade, né? Ele também tem. E isso, para mim, enquanto leitora, me incomoda muito. Então, eu acabo, normalmente, não conseguindo ler livros de autores que são muito descritivos, muito detalhistas. Ah, o vento passou. Fala a velocidade, fala a temperatura, fala a direção. Então, eu não gosto desse tipo de narrativa. Me incomoda porque eu perco o interesse na obra, eu acho que tira um pouco a fluidez. Eu acho que a informação precisa ser em uma quantidade ok, que não seja demais e nem de menos para você ficar se questionando sobre elementos da história. Mas então eu li Sob a Redoma, como eu falei para vocês, só o início, as primeiras 200 páginas, e não vingou. Foi um livro que realmente não é para mim. Quando alguém lançar uma versão adaptada, resumida, tal qual Os Miseráveis pelo Valci Carrasco, quem sabe eu leia. Eu tive uma outra experiência com o King, que foi com o livro Joyland. Também não gostei, não me cativou, li mais ou menos 100 páginas e desisti. E agora, tentei Misery e li até o final. Vou falar aqui pra vocês o que eu achei. Mas talvez o Stephen King não seja um autor pra mim, tá? Eu tenho começado a me questionar, não sobre ele quanto autor, talvez sobre mim enquanto leitora, né? Ou nem eu nem ele, nós talvez só somos de estilos literários diferentes, e tá tudo bem, né? Tem gente que ama o King e tem gente que não gosta, e é o direito de cada um. E eu acho que talvez eu me inclua nesses que não gostem tanto. Então, em Misery, nós vamos ter a história de um escritor chamado Paul Sheldon. Ele é um escritor muito renomado, que publicou uma série de livros que tem uma personagem principal que chama Misery. Ele já terminou de publicar essa história, inclusive, no momento em que o livro é contado, ele acabou de lançar o último livro da sua série Misery. E um dia ele está viajando e ele sofre um acidente de carro. Quando ele acorda, ele percebe que sofreu um acidente, que ele tá assim, mais quebrado que arroz de terceira. As 2 pernas dele estão quebradas. E aí ele não reconhece aquele ambiente em que ele acorda depois do acidente. Ele percebe que ele... Na verdade, ele não percebe, né? É contado pra ele, também é mostrado pra gente, que uma moça encontrou ele e o resgatou. Essa moça chama Annie Wilkes. E ela é a fã número 1 do Paul Sheldon, que é esse escritor que sofreu o acidente. E ela leva ele pra casa dela, cuida dele, cuida das feridas, passa os medicamentos, antibióticos, tarja preta e tudo que ele tem direito. Mas, raciocina comigo, se uma pessoa sofre um acidente, quebra 2 pernas, tá quebrado, igual o cara tá, você tem que levar ele pro hospital, se você achar ele, não pra sua casa, pra tentar curar ele, né? Enfim, mas é isso que a Annie faz. Gente, ela é a melhor personagem do livro. E aí ela leva ele pra casa dela e conta que, nossa, ela é a fã número 1 dele. Na verdade, quando ela fala que o nome dela é Annie Wilkes, ele já fica todo assim,
desconfiado, vamos dizer essa palavra, porque ele sabe que ela é uma mulher que é muito fã dele. E ele começa a sentir uma tensão, uma sensação de que algo de errado não está certo. O decorrer do livro é sobre a Anne cuidando dele, ela contando o quanto ela é fã dele e ela tratando dele por meios não muito convencionais. Então a história vai tratar sobre isso. É um livro de suspense / terror que o Stephen King normalmente escreve sobre temas mais, como eu posso dizer, não é psicodélico a palavra, é mais sobrenatural. Ele geralmente escreve acontecimentos muito sobrenaturais nos livros dele, que não é o caso de Misery. Não tem nada de sobrenatural aqui, realmente é só muito terror, porque a Anne não é normal, e vai nos contar o decorrer dessa história. Eu gostei do livro por partes, eu daria um 3, com muito esforço, 3,5 de 5. Eu gostei muito da Anne enquanto antagonista. O Paul, mais ou menos, né? Ele fica raciocinando como que ele vai fazer para se livrar daquela cilada em que ele se meteu. Chega um determinado momento que ele pensa assim: era melhor eu ter morrido do que passar tudo que eu tô passando na mão dessa mulher. E realmente, ela faz poucas e boas com ele. Então, tem cenas que são bem descritivas, que a mulher, assim, é psicodélica, entendeu? Enfim, alguns momentos são agonizantes de verdade, mas você tem que ter garganta para dar conta de ler, sabe? Tem cenas muito visuais. Então, para quem não dá conta disso, eu sugiro não ler, porque realmente é um livro tal qual Jantar Secreto do Rafael Montes. Para quem já leu, sabe que descreve tudo que acontece e que não é coisa boa. Enfim, é um livro relativamente bom. O que eu não gostei do livro, que me faz realmente cair muito a nota dele, no meu ponto de vista, é que em alguns momentos há um excesso de descrição que eu me incomodo muito, apesar de esse ser um livro curtinho, é um livro de menos de 400 páginas, mas tem descrições que eu acho que poderiam ser excluídas e ainda assim não teriam efeito negativo na história. O livro é narrado em terceira pessoa, mas em alguns determinados capítulos nós estamos vendo o livro a partir do ponto de vista do Paul. Então, a gente tem acesso aos pensamentos dele diante daquela situação e consegue compreender, mais ou menos, o que ele tenta fazer para se livrar de tudo aquilo. Eu gostei do Paul enquanto personagem principal, mas a Anne como antagonista é melhor, porque ela é uma personagem muito maquiavélica, e isso me divertiu um pouco durante o livro, verdade seja dita. Fica a recomendação para quem gosta de terror, é um livro legal. Para quem gosta de Stephen King, com certeza vai gostar também desse livro. Eu não sei se esse é o livro recomendado para iniciar a ter contato com as obras do autor, mas foi por esse livro que eu iniciei, como eu já disse anteriormente. Eu já tinha tentado ler sobre Redoma e Joyland, mas não fluiu, e agora com Misery pelo menos eu consegui. Eu ainda acho que vou dar mais uma chance para o autor com uma outra obra em um futuro médio a distante. Não pretendo ler algo dele tão cedo assim, no próximo ano, por exemplo, mas acho que é uma leitura válida. Por hoje é só isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Misery, deixe aqui nos comentários o que você achou. Vamos discutir uma discussão saudável sobre o livro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!